Ela é uma das mulheres mais importantes da Bíblia, mas não era rainha, nem profetisa. Ela nem sequer era israelita, mas uma viúva estrangeira de Moabe. Ela não tinha riqueza, nem status, nem futuro. Seu marido havia morrido. Sua terra natal não lhe oferecia nada. E o único caminho à frente levava à pobreza e à incerteza. Ainda assim, em seu momento mais sombrio, ela fez uma escolha de lealdade, amor e fé. Ela deixou para trás seu povo, seus deuses e seu passado, para seguir sua sogra Noemi, a uma terra onde seria estrangeira. Mas o que parecia uma jornada sem esperança era, na verdade, o início de um destino divino. O nome dela era Ruth, e por meio da sua fé, Deus não apenas redimiu sua história, mas a colocou na linhagem do maior rei de Israel e do próprio Messias. A história de Ruth acontece nos dias em que os juízes governavam. Era uma época turbulenta na história de Israel, após a morte de Josué e antes do surgimento da monarquia. Sob Saul e Davi, a nação não tinha rei, e o povo frequentemente caía em ciclos de desobediência, idolatria, opressão estrangeira, arrependimento e livramento. A moralidade era instável, e as escrituras registram: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Nesse tempo, uma fome atingiu a terra de Judá, até Belém, cujo nome significa Casa do Pão. Não oferecia pão ao seu povo. A ironia era amarga. Os campos que antes produziam cevada e trigo agora estavam estéreis. As colheitas secavam, a comida rareava, os celeiros esvaziavam, e a sobrevivência se tornava incerta. Em Belém vivia um homem chamado Elimeleque, cujo nome significava Meu Deus é Rei. Ele era casado com uma mulher chamada Noemi, cujo nome significava agradável. Juntos tinham 2 filhos, Malom e Quilion. À medida que a fome piorava, Elimeleque enfrentou uma escolha que nenhum pai tomaria levianamente: arrancar sua família e deixar a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Com a sobrevivência em jogo, ele decidiu conduzi-los rumo ao leste, atravessando o rio Jordão, até o território de Moabe. Moabe era uma terra frequentemente em conflito com Israel. Seu povo adorava o deus Quemós e possuía uma história de hostilidade contra os israelitas. Mas naquele momento, Moabe oferecia comida e estabilidade que Judá não podia oferecer. A vida em Moabe, porém, não trouxe o alívio que Noemi talvez esperasse. Pouco depois de se estabelecerem ali, a tragédia atingiu a família. Elimeleque, o pai e líder da casa, morreu. Noemi, agora viúva, encontrou-se em uma posição precária e vulnerável. Em Moabe, como em muitas sociedades antigas, o status e a segurança de uma mulher estavam diretamente ligados ao marido. Sem Elimeleque, Noemi enfrentava um futuro incerto, com poucos direitos e pouca proteção. E seus filhos, ainda jovens, tornaram-se seu único sustento restante. Com o tempo, Malom e Quilion casaram-se com mulheres moabitas. Malom se casou com Ruth e Quilion com Orfa. Durante cerca de 10 anos eles viveram em Moabe. Os filhos trabalhavam, as esposas cuidavam de seus lares, e Noemi fazia o que podia para manter a família. Mas a dor voltou a atingi-la. Ambos os filhos morreram. Ela já havia perdido o marido, e agora seus filhos. Foi um golpe profundo para Noemi. Ela ficou completamente desamparada. Uma mãe sem filhos, uma viúva sem marido, e uma estrangeira sem comunidade. Agora, Noemi, Ruth e Orfa estavam juntas como 3 viúvas, unidas pela dor e pelo destino, vulneráveis em uma sociedade onde mulheres sem marido tinham pouca segurança ou provisão. O coração de Noemi certamente se encheu de desespero. Ela havia deixado sua casa para sobreviver à fome, apenas para perder tudo que dava sentido à sua vida. Então Noemi ouviu um rumor de que o Senhor havia visitado seu povo e lhes dado alimento novamente. A fome em Judá havia acabado, ou pelo menos diminuído. Belém novamente tinha pão,
sem nenhum motivo para permanecer em Moabe, e ansiando por sua terra natal, Noemi decidiu voltar. Suas noras seguiram com ela, mas no caminho Noemi parou. Ela se voltou para Ruth e Orfa com coração pesado. Falou com compaixão, mas também com resignação. Voltem, cada uma, para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram com os mortos e comigo. Que o Senhor lhes conceda descanso, na casa de um novo marido. Suas palavras eram tanto bênção quanto despedida. Ela as liberou do dever, encorajando-as a retornarem às suas famílias, onde poderiam se casar novamente e garantir seu futuro. As duas protestaram, insistindo que iriam com ela ao seu povo, mas Noemi insistiu. Ela explicou o desespero da situação. Não tinha mais filhos para lhes dar por marido. Era velha demais para casar novamente e ter outros filhos. Segui-la significava abraçar a pobreza e a viuvez em uma terra estrangeira. Orfa chorou diante das palavras de Noemi. Ela amava sua sogra e não queria deixá-la, mas após muito choro, decidiu voltar ao seu povo e seus deuses. Sua despedida foi triste, mas compreensível. Ela desaparece do registro bíblico após isso, lembrada por sua dor, mas também por sua decisão de permanecer em sua terra. Mas Ruth se agarrou a Noemi. A palavra hebraica usada aqui é a mesma usada para descrever um homem unindo-se à sua esposa, em lealdade de aliança. Expressa profundo compromisso. Noemi insistiu novamente, para que ela seguisse Orfa de volta ao seu povo e seus deuses. Mas Ruth fez uma declaração de devoção, que ecoaria pela história. Não insistas para que eu te deixe, nem que me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se outra coisa que não a morte me separar de ti. As palavras de Ruth marcaram um ponto de virada. Ela não apenas se comprometeu com Noemi, mas abraçou o Deus de Israel como seu Deus. Deixou para trás sua nação, sua cultura, sua família e seus deuses, para se identificar plenamente com o povo e a fé de Noemi. Vendo a firmeza de Ruth, Noemi não insistiu mais, e as duas seguiram juntas, até chegarem a Belém. Quando entraram na cidade, houve grande alvoroço. As mulheres perguntavam: é esta Noemi? Os anos de dor e perda a haviam marcado. Ela respondeu com amargura: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso me tornou muito amarga. Eu parti cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Porque me chamariam Noemi, se o Senhor testemunhou contra mim, e o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. A chegada delas aconteceu na época da colheita da cevada. Este detalhe é significativo. A colheita simbolizava esperança e novo começo, mas também representava o desafio imediato. Elas precisavam de sustento. Segundo a lei de Israel, os pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros podiam colher o que sobrasse nos campos. Era a provisão misericordiosa de Deus para os vulneráveis. Ruth, disposta a sustentar a si e Noemi, pediu permissão para ir aos campos colher espigas. Com a aprovação de Noemi, ela seguiu aos campos para recolher o que os ceifeiros deixassem para trás. Por providência divina, ela entrou no campo de um homem rico e influente chamado Boaz, parente de Elimeleque. Boaz chegou e cumprimentou seus trabalhadores. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz notou Ruth e perguntou quem ela era. O encarregado respondeu: é a moabita que voltou com Noemi. Ela está aqui desde cedo, trabalhando sem parar. Boaz, impressionado com sua dedicação, aproximou-se e disse: minha filha, não vás colher em outro campo. Fica aqui com minhas servas. Siga atrás delas na colheita. Ordenei aos rapazes que não te toquem. E quando tiveres sede, bebe da água que eles tirarem. Ruth, emocionada, perguntou: por que encontrei graça aos teus olhos, eu, sendo estrangeira? Boaz respondeu: soube de tudo o que fizeste por Noemi,
Como deixaste tua terra e família para cuidar dela? E acrescentou: que o Senhor te recompense, que encontres refúgio sob as asas do Deus de Israel. Boaz ordenou aos seus trabalhadores que deixassem espigas extras para ela recolher. Ruth voltou para casa com cerca de 30 quilos de cevada. Noemi, ao saber que era Boaz, disse: que o Senhor o abençoe. Este homem é nosso parente próximo, um dos nossos redentores. O redentor, segundo a lei hebraica, podia resgatar terras, salvar parentes da escravidão, ou se casar com a viúva de um parente, para preservar a linhagem. Com sabedoria, Noemi viu que Deus estava agindo. Com o fim da colheita chegando, Noemi buscou descanso e segurança para Ruth. Ela disse: minha filha, é tempo de eu te buscar um lar seguro. Boaz é nosso parente. Hoje ele estará no eirado malhando cevada. Noemi instruiu Ruth a se preparar e ir ao local discretamente. Apenas após Boaz jantar e se deitar, ela deveria descobrir os pés dele e deitar-se ali. Um gesto simbólico de humildade e pedido de proteção. Ruth respondeu: farei tudo como disseste. À meia-noite, Boaz acordou assustado e viu uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou: quem és? Ruth respondeu: sou tua serva, Ruth. Estende teu manto sobre mim, pois és redentor. Boaz respondeu: seja bendita do Senhor. Todos aqui sabem que és uma mulher virtuosa. Mas havia um parente mais próximo, com prioridade no resgate. Boaz prometeu resolver o assunto. Na manhã seguinte, ele convocou o parente e os anciãos na porta da cidade. Apresentou-lhes a questão da terra de Elimeleque. O homem aceitou resgatar a terra, mas quando Boaz explicou que isso incluía casar-se com Ruth, ele recusou. Ele temia prejudicar sua própria herança. Para selar o acordo, tirou a sandália e entregou a Boaz, conforme o costume. Boaz então declarou diante das testemunhas que tomaria a Ruth por esposa e preservaria o nome de Malom. O povo abençoou dizendo: que o Senhor faça mulher que entra em tua casa, como Raquel e Lia, as que edificaram Israel. Boaz se casou com Ruth, e o Senhor lhes deu um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor. Este menino será para ti restaurador da vida e sustento na velhice. Ruth, que te ama, vale mais para ti do que 7 filhos. O menino recebeu o nome Obed, pai de Jessé, avô do rei Davi. Assim, através de Ruth, a estrangeira, a viúva, a improvável, Deus preservou a linhagem do Salvador do mundo. A história de Ruth nos ensina sobre fé, lealdade à providência divina. Ela mostra que a verdadeira fé muitas vezes começa com rendição corajosa. Ruth confiou no Deus de Israel, mesmo sem conhecê-lo plenamente, e sua vida se tornou um testemunho de ação, amor e coragem. Boaz nos ensina a integridade, bondade e justiça. E Noemi nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando silenciosamente para transformar a amargura em alegria. E, por fim, Boaz aponta para Jesus, nosso Redentor final, que nos resgata não com prata ou ouro, mas com seu próprio sacrifício. A história de Ruth é eterna. É sobre redenção, propósito e o poder silencioso da fidelidade.